Boa noite a todos. A reflexão dessa semana é do livro Sinal Verde e tem por título Ante os Pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se, por isso mesmo, um observador rigorista de tudo que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar com acerto, dialogando com eles, dentro das normas do respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transferir em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridas, ou seja, de maneiras agressivas, ou de formação inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou aos responsáveis, e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Nessa reflexão dessa semana, é um convite para a gente tratar toda criança que passa por nós, no nosso dia a dia, com respeito, com sinceridade, falando com eles numa linguagem calma, numa linguagem serena, como nós gostamos de ser tratados. E lembrando que, embora espíritos imortais, eles, nesta fase, eles são mais suscetíveis às nossas orientações, mas principalmente são tocados mais pelos nossos exemplos. E que quando eles façam alguma coisa que nos desagrade, que lembremos que nós também um dia fomos crianças e que também cometemos nossas pequenas travessuras. E que em amor aos pais ou responsáveis deles, que tenhamos mais paciência, porque a gente não conhece a história por trás daquelas atitudes. E que isso sirva para nos fortalecer com mais dose de amor e paciência a cada encontro com todas as crianças que sempre Deus nos presenteia no nosso dia a dia. Essa é a nossa reflexão. E agora eu convido a todos para que nós possamos, fechando os nossos olhos físicos, abrirmos mais os nossos corações, buscando a nossa conexão com o alto, rogando aos espíritos amigos, protetores da nossa casa de amor, para que esteja envolvendo todos os lares aqui representados, e também daqueles amigos queridos que por alguma razão não possam estar aqui, mas que todos nós envolvidos, enlaçados pelo amor que nos une, possamos nessa noite receber com muito carinho e atenção o estudo preparado pelo nosso irmão José Elvésio, que os espíritos amigos
o envolvam também, protegendo e amparando. E assim, Senhor, pedimos a tua permissão para iniciarmos a palestra desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente agradece a filha que vem trazendo aí os pequeninos, né? Grande importância eles têm. Então, hoje nós temos o nosso irmão José Alvésio, é um companheiro de longe, lá de Juiz de Fora, Minas, que vem trazendo para a gente o tema o apóstolo Pedro e suas belas lições. O centro espírita que ele frequenta é o Centro Espírita Dom Pedro II. Então, a gente já agradece, né, inicialmente já, pela oportunidade de tê-lo aqui, irmão de caminhada, né, do Evangelho de Jesus. Então, estamos aqui para ouvi-lo e pode ficar à vontade. Olá, pessoal. Uma boa noite a vocês. Para mim é uma alegria e eu agradeço de antemão o convite que me foi feito para falar para vocês da cidade de Barra Mansa, no Centro Espírita Amor e Caridade. Nós queremos iniciar o nosso estudo fazendo duas perguntas. Naturalmente, vocês não vão me responder, mas podem refletir sobre elas. Quem souber, vá responder mentalmente. A primeira pergunta é a seguinte: qual foi o apóstolo que falou sobre Jesus diante do Sinédrio, testificando que ele havia sido crucificado e depois ressuscitou e que as curas ainda podiam ser feitas? Isso aconteceu mais de 2 décadas após a morte de Jesus. O Sinédrio, como vocês sabem, era a corte suprema da lei dos antigos judeus e era composta pelos anciãos, pelos escribas e os doutores da lei. Tinha a missão de administrar a justiça. Eram muito rigorosos, diga-se de passagem. Reflitam sobre essa pergunta. A segunda pergunta é a seguinte: qual foi o discípulo que negou Jesus 3 vezes? Naturalmente, a segunda pergunta tem uma resposta bem mais fácil. Mas a resposta da primeira é semelhante à segunda. Em todas as duas, foi Pedro. E cabe aqui um esclarecimento a respeito das definições de discípulo e apóstolo. Reparem que na primeira pergunta eu disse qual o apóstolo, e na segunda eu falei qual o discípulo. De acordo com Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Fonte Viva, o discípulo é o aprendiz do Evangelho. É aquele que já despertou a consciência para a necessidade de compreensão dos ensinamentos divinos. Já enfrenta as provas, dando testemunho da sua assimilação ao bem. E o apóstolo é o educador por excelência. É o que trabalha com o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine. São os condutores do Espírito. E foi assim que, entre a negação e o testemunho corajoso perante o Sinédrio, no período, como eu disse, de mais de 20 anos, que Pedro foi discípulo enquanto estava com Jesus. Era o aprendiz. Depois amadureceu, convenceu-se de que o apostolado com Cristo exigia disposição, coragem, fé. Já havia assumido o seu amor incondicional ao Mestre. Foi então que se tornou apóstolo. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua vida. Ele era um homem rude, impulsivo, inseguro, exagerado, medroso, falava antes de pensar, mas era também virtuoso. Era um homem comunicativo, entusiasta, simpático, bom companheiro, compreensivo. O seu nome original era Simão. Era chamado de Simão Bar Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas. Tinha como irmão André, que também se tornou discípulo de Jesus. Eles trabalhavam com a pesca,
Poderíamos dizer que eram empresários da pesca, que na época era talvez a maior indústria. Trabalhavam com o pai e tinham o seu próprio barco pesqueiro, o que para a época era sinal de boa condição financeira. Tanto que, comparando com os dias de hoje, poderíamos considerá-los de classe média alta. Eram sócios de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, e que também se tornaram discípulos de Jesus. Esse João é o evangelista. Simão era casado e sua esposa era de família rica. Possuíam casa própria e tinham pelo menos um filho, de acordo com os historiadores. Na primeira vez que Jesus foi até sua casa, a sua sogra estava doente, febril, e Jesus a curou instantaneamente. Mas não foi aí que se conheceram, não. O primeiro contato dele com Jesus, conforme narra Lucas no capítulo 5, foi em um momento em que o mestre estava rodeado por uma enorme multidão e se aproximou de Simão, que estava lavando as redes de pesca juntamente com João e Tiago, e lhe pediu uma das barcas para que pudesse falar ao povo. Simão então lhe concedeu uma delas e a afastou um pouco da margem, porque assim ficaria mais fácil para Jesus falar sem o aperto da multidão. E após a pregação, Jesus lhe disse que fosse pescar novamente, em águas mais profundas. Mas ele lhe disse que já haviam passado toda a noite em pescaria, quase nada haviam apanhado. Mas, em consideração a Jesus que fazia o pedido, juntou novamente as redes, o material de pesca, e partiu para o mar na companhia de Jesus. E o resultado foi espantoso. Uma pescaria que jamais haviam presenciado. A quantidade de peixes era tanta que as redes quase não aguentavam e começaram a se romper. Foi preciso que os seus sócios se aproximassem com outro barco para ajudar a puxá-las, o que fazia com que as embarcações quase se afundassem. Então, numa atitude de espanto e humildade, Simão prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se afaste de mim, pois eu sou um pecador, não me julgo digno da sua presença. Mas Jesus o encorajou e disse que se o seguisse, faria dele um pescador de homens. Pescador de homens é naturalmente uma expressão metafórica, que pode ser entendida como aquele que se ocupa em ganhar almas para o reino de Deus. Jesus disse isso também aos outros futuros discípulos. Ele os ensinava a esclarecer as pessoas, a falar-lhes sobre a vida futura, a vida do Espírito, sobre a imortalidade. Não mais pescariam peixes, mas pescariam pessoas, esclarecendo-as. Os discípulos eram homens rudes, simples, de pouco discernimento. Eram indivíduos comuns. Porque é assim que funciona o sistema de esclarecimento da humanidade. Jesus se utiliza dos seres imperfeitos para auxiliar os imperfeitos. Aqueles que estamos encarnados na Terra atualmente, somos espíritos imperfeitos, ainda em processo de aprendizado. E aqueles que já possuem um pouco de conhecimento, que já se esforçam para fazer de suas vidas algo melhor do ponto de vista moral, são naturalmente convocados para as tarefas de esclarecimento. É claro que esta não é uma tarefa apenas teórica, ou seja, aquele que ensina não deve simplesmente teorizar, mas deve vivenciar a prática daquilo que está falando, daquilo que ensina. E muitos desses pescadores de homens se destacam pelo seu incondicional espírito amoroso em favor da vida, em favor de todos. São aqueles nomes que a humanidade tem reverenciado ao longo dos tempos. Mas todos nós somos também convocados a este trabalho. Isso não significa que devamos sair por aí conclamando as pessoas, mas podemos e devemos fazê-lo com atitudes coerentes com aquilo que temos aprendido. Vivendo a prática dos princípios cristãos em nosso círculo de relacionamento. Isso nos colocará como exemplos vivos dos seguidores do Cristo. Seremos os imperfeitos, auxiliando os imperfeitos. Então, a partir daquele encontro, a vida de Simão começou a ter um rumo diferente.
Mas ainda não foi naquela ocasião que ele começou a seguir Jesus. Havia voltado para suas atividades de pesca juntamente com seu irmão André, conforme conta Mateus no capítulo 4 do seu evangelho. Somente alguns dias depois é que Jesus passou novamente por aquela região e fez um convite formal e direto para que ele e o seu irmão o seguissem, pois faria deles pescadores de homens. Na mesma ocasião, o convite também foi feito para João e seu irmão Tiago. Foi a partir daí que passaram a estar efetivamente com Jesus. No capítulo 16, Mateus conta que certo dia após uma pregação e tendo realizado algumas curas, Jesus se reuniu com os novos discípulos e lhes perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus se referia a ele próprio como sendo o Filho do Homem, ou seja, aquele que nasceu, que encarnou, que era filho da carne, que possuía um corpo de carne. E então os discípulos disseram que alguns falavam que ele era João Batista, outros diziam que era Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas que havia retornado. Vejam só, esta é uma passagem que mostra claramente que os judeus tinham uma ideia de que era possível nascer de novo. Como explica Allan Kardec, para os judeus a ideia de voltar à vida material era possível, mas eles não sabiam como isso se dava. Chamavam de ressurreição, o que não é ou melhor, aquilo que não é claramente a volta do Espírito, né? Não dá uma ideia exata, porque ressurreição pressupõe a volta à vida no mesmo corpo. E isso a gente sabe que não é possível. Por isso, Allan Kardec designou como reencarnação a volta do espírito à vida corporal. É uma ideia mais clara, já que o espírito retorna com outro corpo. Então Jesus volta a perguntar: e vocês? Quem dizem que eu sou? E é nesse momento que Simão responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então lhe diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi a partir desse momento que Simão passou a ser chamado de Pedro. Algumas passagens do Evangelho o denominam de Simão Pedro. Mas aquela interrogação de Jesus tinha o propósito de estimular os discípulos a se posicionarem como observadores atentos. Eles deveriam começar a questionar, a analisar as situações e os acontecimentos que presenciavam com espírito crítico. Era o exercício da fé raciocinada, que hoje a doutrina espírita tem como proposta para a construção da nossa evolução, da nossa melhoria espiritual. E Pedro, naquele momento, é envolvido por uma inspiração superior, agindo como médium em perfeita sintonia com as forças do bem. Demonstrou possuir uma sensibilidade mediúnica desenvolvida. Ele reconhece em Jesus o Messias divino, o que reflete essa elevada intuição. Então, quando Jesus diz que não foi a carne e o sangue quem lhe revelou, quis confirmar que foi a sua percepção espiritual que lhe proporcionou tal conclusão. Pedro tinha mesmo esse caráter irresoluto. Era impetuoso, mas também de uma grande fidelidade, de firmeza de fé e amor para com o Mestre. Mas mesmo cheio de zelo e entusiasmo, às vezes ele se deixava influenciar pelos fatores externos e se mostrava fraco diante das dificuldades. Foi o que aconteceu alguns dias depois, após a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pediu aos discípulos que fossem de barco para outra margem, enquanto ele despedia a multidão e se retiraria um pouco para orar. Isso está narrado por Mateus no capítulo 14, quando ele conta que já à tarde, quando a embarcação se encontrava no meio do mar, que
na realidade era o grande lago de Genezaré ou de Tiberíades, um forte vento começou a agitar as águas, o que deixava os discípulos apreensivos. Quando eles olharam para longe, viram Jesus andando sobre as águas, mas não o reconheceram. E se assustaram, pensaram que fosse um fantasma. E gritaram de medo. É o que diz textualmente o Evangelho. Então Jesus disse que não era preciso medo, porque era ele mesmo que ali estava. Aí Pedro, entusiasmado, grita: se és tu, Senhor, manda que eu vá até aí andando por cima das águas. Queria experimentar, o gostinho de andar sobre as águas. E Jesus lhe diz simplesmente: vem. Pedro, mais do que depressa, desce da embarcação e começa o seu trajeto sobre as águas. Mas ao sentir o vento forte, teve medo e começou a afundar. O pavor tomou conta e ele gritou para Jesus que o socorresse. O mestre estendeu a mão e o segurou e ainda disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram no barco, Jesus, com um gesto, acalmou o vento. Vamos aqui simplesmente analisar a atitude de Pedro no momento que levitou sobre as águas. A levitação é um fenômeno raro, mas possível. Há alguns relatos históricos de pessoas que a realizaram. Allan Kardec cita o Sr. Home, Daniel Douglas Home, um espiritualista britânico, ele era escocês, que se elevava várias vezes até ao teto. As pessoas passavam sobre ele. Na Igreja Católica há também relatos de levitação de alguns santos, como São Cupertino, São Pio, Santo Afonso, próprio Francisco de Assis e outros mais. Então, para Pedro, se Jesus ordenasse, qualquer coisa poderia ser feita. Por isso ele pediu que o chamasse. Mas no momento que sentiu a força do vento, veio o temor, a desconfiança. Ele desviou a atenção de Jesus e se concentrou no medo. Faltou-lhe a fé. Foi aí que começou a afundar. A fé é exatamente a força racional que nos sustenta nos momentos de dificuldade e aflição. Mas também nos momentos de alegria, de bonança, nos transmitindo a certeza de que o amparo superior se faz presente. Muitas vezes a fé é confundida com atos exteriores de adoração, com homenagens ritualísticas, cânticos. Mas a demonstração da fé é um sentimento de confiança em si mesmo e em Deus. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, faz um estudo detalhado do significado da fé e do seu poder. Em certo momento, ele escreve que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Diz Kardec que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas. E mais adiante, nas instruções dos Espíritos, um amigo espiritual adverte que a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa, que deve ter comprovação, ou seja, não se pode acreditar em algo que não é comprovado, em algo que não se compreende. Diz então ele: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Acredite nas suas promessas, mas sabendo por que está acreditando. Pedro então teve um primeiro impulso de ir até Jesus. Mas em determinado momento questionou a possibilidade daquela façanha, andar sobre as águas. E sentiu um temor exagerado do vento forte que o desequilibrava. Que vento é esse? Quantas vezes somos defrontados por ventos e tempestades? E aqui falamos naturalmente no sentido figurado. Qual é o vento forte que está vindo sobre nós atualmente? Será a pandemia, com as suas consequências que nos causam desequilíbrios? Quando enfrentamos momentos de desequilíbrio emocional, adversidades materiais,
situações desagradáveis que fogem do nosso controle, contratempos variados que seja, é aí que necessitamos manter a firmeza de ânimo, não se perturbar com o vento e permanecer na fé. O Espiritismo nos ensina que os momentos difíceis, de aflição, são oportunidades de aprendizado espiritual. O progresso só é alcançado quando há esforço para vencer dificuldades. Porque aí movimentamos as forças em favor da própria melhoria, o que nos faculta desenvolver potenciais que estão aí adormecidos em nós mesmos. Uma vida de facilidades apenas contribui para alimentar a ociosidade, a preguiça. Quase não há progresso. Então, em outro momento, quando Mateus, no capítulo 18, conta, Jesus estava falando para os discípulos, orientava-os a respeito dos atos de misericórdia, da necessidade de reconciliar-se com os adversários. Pedro se aproxima e pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus então responde: não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Esta é mais uma lição protagonizada por Pedro. Nesse episódio, ele demonstrou uma grande perspicácia na análise do que propunha a lei vigente até então, a lei do olho por olho, dente por dente, que era uma lei criada por Moisés, muito antiga, e que tentava fazer justiça para os padrões daquela época, mais ou menos 1.600 anos antes de Cristo, e vigorava até na época de Jesus. E como Jesus falava de perdoar, Pedro imaginou que estaria sendo generoso ao propor perdoar a repetição de uma ofensa 7 vezes seguidas, o que, para o seu entendimento, era uma demonstração de muita generosidade. Mas Jesus aumenta consideravelmente esse número, dando uma clara demonstração de que o ato de perdoar deve ser infinito, que se deve perdoar quantas vezes forem necessárias, porque este ato demonstra coerência com a evolução espiritual. Ele sabia que o ato de perdoar para o ser humano é um grande desafio, porque ninguém suporta facilmente uma ofensa grave, um prejuízo, uma maldade que lhe é dirigida. Perdão é libertação. Aquele que perdoa se liberta. Ele se liberta do ofensor, daquele que o prejudicou, daquele que o maltratou, podemos dizer assim. O perdão liberta o indivíduo de guardar a mágoa. Porque a mágoa, o ressentimento, torna a pessoa carregando em si mesma um verdadeiro lixo, prejudicando a própria saúde, baixando os níveis de defesa do organismo, chegando até a ser envolvido por alguma doença. Perdoar, meus amigos, não é simplesmente esquecer. Esquecer uma ofensa, um prejuízo é quase impossível. Mas perdoar significa não ficar pensando, remoendo o ocorrido. Não comentar adiante com outras pessoas aquilo que passou. E principalmente orar. Orar muito para que possa vencer aquela ofensa, aquele prejuízo. Orar pelo ofensor para que ele também perceba que não deve agir daquela forma com relação a outras pessoas. É preciso lembrarmos dos nossos erros em outras encarnações. Somos espíritos aí milenares e naturalmente já erramos muito. A reencarnação é uma grande demonstração do perdão divino, porque nos proporciona inúmeras outras oportunidades para recomeçar e corrigir o mal feito. Então, se nós recebemos várias oportunidades para corrigir o erro, para recomeçar, façamos o mesmo em relação àqueles que nos ofendem. Mas Jesus novamente convoca Pedro e com ele os 2 irmãos, João e Tiago, conduzindo-os ao Monte Tabor. Era um alto monte daquela região.
Isso está escrito por Mateus no capítulo 17. E ali Jesus entra em oração e, segundo as palavras do evangelista, transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Ao seu lado apareceram 2 profetas da antiguidade, Moisés e Elias, que eram muito conhecidos e venerados pelos judeus. Pedro então diz a Jesus que era muito bom estarem ali e se ele gostaria que construíssem 3 tendas ou tabernáculos, uma para Jesus, outra para Moisés e ainda uma terceira para Elias. Naquele momento, uma nuvem luminosa os cobriu e ouviu-se uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, escutai-o." Os discípulos tiveram medo, cobriram o rosto. Jesus se aproximou e os chamou, porque não era preciso ter medo. Quando eles olharam, apenas Jesus estava ali. Queremos falar sobre a transfiguração e a materialização. A transfiguração é um fenômeno mediúnico. Alguns médiuns, quando recebem determinados espíritos, as suas feições, a sua fisionomia se modifica. Eles costumam até mesmo ficar um pouco iluminados. A sua fisionomia passa a refletir, na maioria das vezes, a fisionomia daquele espírito que se comunica. Porque normalmente são espíritos um pouco mais elevados espiritualmente. É a transfiguração. O médium se transfigura. Há uma combinação entre o fluido do espírito, juntamente com a energia fluídica do médium, o seu ectoplasma. E o que proporciona, então, essa transfiguração. A materialização de espíritos é quando um espírito aparece e todos podem vê-lo. O espírito se materializa, ou seja, ele se torna palpável, concreto. É também uma combinação dos seus fluidos, do fluido vital, do seu ectoplasma, que ele exterioriza combinando com o do espírito, fazendo essa materialização. Vários médiuns conhecidos já fizeram e fazem também esse fenômeno de materialização. Chico Xavier chegou a trabalhar com materialização. Divaldo Franco conta aos seus biólogos que ele também já proporcionou momentos de materialização de espíritos, em que o espírito Irmã Sheila materializou-se e andou no meio das pessoas, no meio da plateia. Exalou perfumes muito agradáveis. É a materialização de espíritos. Mas nessa passagem há também um importante fato que precisa ser esclarecido. Quando eles desceram do monte, os discípulos perguntaram a Jesus o seguinte: Mestre, por que está escrito que Elias deveria voltar para preparar os caminhos do Senhor, ou os caminhos do Messias? Vejam que interessante os discípulos perguntarem a Jesus. Eles já estavam acostumados a raciocinar, a indagar. Nessa pergunta, eles estão suscitando 3 interpretações. Porque eles viram que Elias ali estava. E eles perguntaram: as escrituras dizem que Elias deveria voltar. Ora, mas eles não viram Elias. Elias estava ali naquele momento. Uma interrogação. A segunda conclusão era: será que as escrituras estão erradas? Eles não podiam admitir, já que os judeus seguiam à risca as escrituras e sabiam que naquela tradição as escrituras estavam sempre preparando o futuro para determinadas ocasiões. E a terceira: será que o Senhor não é o Messias? Então Jesus diz para eles naquele momento: na verdade, Elias deveria voltar e veio, mas eles não o conheceram e lhe tratou, ou o trataram como bem lhes aprouve. E ali tem a observação de Mateus no rodapé. Eles compreenderam que era de João Batista que ele falava. Ou seja, Elias reencarnou com um novo corpo e ganhou um novo nome, que era João Batista. E ele realmente preparava os caminhos do Senhor. Depois dessa experiência da transfiguração,
Pedro tem outra experiência com Jesus no episódio do pagamento do imposto do templo. Narra o evangelista Mateus, no capítulo 17, que alguns cobradores se aproximaram de Pedro e perguntaram se o seu mestre pagava as dracmas, que era o imposto do templo. E Pedro, que já conhecia a idoneidade de Jesus, responde que sim. Imediatamente saiu dali e foi ao encontro do mestre. Mas antes que ele dissesse alguma coisa, chegou próximo, Jesus já lhe antecipa e vai falando algumas palavras, deixando claro a Pedro que ele não precisaria pagar imposto algum, já que é o Senhor de tudo. Mas, para que não houvesse escândalo, ou seja, para que não violassem as convenções morais, sociais e religiosas, Pedro deveria ir ao mar e pescar com anzol. O primeiro peixe que ele fisgasse teria na boca um estáter, que era uma moeda usada na época de ouro, de prata, e que valia mais do que uma dracma. Assim Pedro pagaria o tributo dele mesmo e o de Jesus também. E foi, de fato, o que aconteceu. Mais uma vez, Jesus deixa claro que o cumprimento das obrigações materiais deve ser um dever de todas as pessoas, independente de quem seja. Em outra ocasião, ele também reforçou a mesma lição quando afirmou que deve-se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fazendo uma distinção entre as coisas materiais e as coisas espirituais, mas deixando claro que as leis materiais devem ser cumpridas. Naturalmente, ninguém gosta de pagar imposto, não é verdade? Isso é bem forte na nossa cultura. Mas cumprir a lei é uma das obrigações do cristão. Estamos inseridos no mundo material, então é preciso nos submetermos às imposições materiais. O momento atual, vivido por nós, brasileiros, é de repúdio a todo tipo de corrupção. E quando falamos em corrupção, nós pensamos imediatamente nos políticos, não é verdade? Nas suas negociatas, no recebimento de propinas, nas manipulações de caixa 2, nos falsos representantes dos seus negócios, né, os chamados laranjas. Mas essa forma de agir desonesta não está apenas nos altos escalões, não. Ela está muito forte na nossa vida cotidiana. Ela está no meio dos grandes comerciantes, dos grandes empresários, mas também no meio dos pequenos. Está com um colega de trabalho, com um vizinho, mas também conosco. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, quando nós corrompemos os filhinhos para que eles cumpram determinadas funções ou tarefas em troca de alguma coisa. Toda vez que descumprimos alguma norma ou lei, por menor que seja a infração, estamos agindo de forma desonesta. A honestidade significa ser verdadeiro. É não mentir, não fraudar, não enganar. É a obediência incondicional às regras existentes. Por isso Jesus fez questão de pagar o imposto, para que ficasse clara a necessidade de cumprimento da lei. Em outro momento, ao aproximar a festa da Páscoa, e sabendo que já estava próxima a sua partida, Jesus se reuniu com os 12 discípulos para a ceia. Mas antes, encheu uma bacia e começou a lavar os pés deles. Está narrado por João, no capítulo 13, que o lava-pés, como sabemos, era um costume daquela época e era executado pelo escravo de menor valor. As estradas não tinham calçamento, eram poeirentas. As pessoas andavam de sandálias ou descalços. É claro que sujava bastante. E assim, quando se preparavam para alimentar-se, eles não se assentavam em cadeiras como nós atualmente. Era costume reclinarem-se deitados em colchões ou tipos de almofadas. E aí vinha o escravo e lavava os pés dos comensais. Naquela noite, estavam apenas o mestre e os 12. E ao que parece, nenhum deles se prontificou a fazer o trabalho do escravo ou de um servo. É assim que Jesus tira a sua túnica, cobre-se com uma toalha e fica vestido como um servo que lava os pés dos convidados. E quando ele se aproxima para lavar os pés de Pedro, este vai logo dizendo: mas o que é isso?
O Senhor me lavando os pés, não posso permitir, Senhor. Afinal, o Senhor é o líder e eu sou apenas o discípulo. As palavras não foram exatamente essas, mas na sua forma de ver, Pedro tinha razão. Aquela não era uma tarefa para o líder. É aí que Jesus lhe disse que se não o lavasse, ele, Pedro, não estaria próximo a ele. O discípulo, percebendo que esse gesto o afastaria do mestre, mais do que depressa mudou de ideia. Foi logo dizendo, se é assim, Senhor, lava também as mãos, a cabeça. Ou seja, dá logo um banho completo, né? É mais uma lição importante deixada por Jesus, na qual Pedro toma parte ativamente. O Cristo é reconhecido como sendo o maior, não há dúvida. Não havia necessidade de fazer nada para se aproximar dos discípulos. Mas mesmo assim, ao lavar os pés deles, ele quer demonstrar a humildade, pois não tem medo de ficar diminuído. Lavar os pés dos discípulos teve uma importância enorme para que eles percebessem que era preciso fazer o que fosse necessário, qualquer tipo de tarefa, qualquer atividade, para demonstrar o interesse pelos outros, independente da posição que cada um ali assumisse. No livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel explica o significado daquele ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos. Diz o Emmanuel que Jesus queria testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Portanto, é uma passagem que demonstra o significado de servir com espírito de humildade, sem interesses de recompensa. Mostra, mais uma vez, com que intenção os discípulos deveriam agir dali para frente, para dar continuidade à propagação da Boa Nova. Jesus nos serviu primeiro, e assim também devemos servir os nossos semelhantes. Uma outra passagem muito significativa e que também envolveu Pedro é contada por Mateus no capítulo 26, o momento da prisão de Jesus. Estava ele e os discípulos no Getsêmani, que era um jardim na base do Monte das Oliveiras, quando uma multidão armada com espadas e porretes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo, se acercaram para prender. Naquele momento, Pedro se põe na defensiva e, como sempre impetuoso, tenta defender o mestre utilizando-se da violência. Arranca a espada e corta uma das orelhas do servo do sumo sacerdote. Jesus, com a serenidade de quem sabe enfrentar as situações mais adversas, toca-lhe a orelha e o cura. Diz então a Pedro, guarda a tua espada, porque todo aquele que ferir com a espada, com ela também será ferido. O que o adágio popular traduziu com a expressão, quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que equivale à lei de causa e efeito, que preconiza que toda ação gera uma reação equivalente. Ou seja, tudo que se faz retorna para si mesmo. Todo o mal que fazemos é semeadura de sofrimento para nós mesmos, nesta ou em outra encarnação. Todo o bem que fazemos é semeadura de felicidade, de alegria para nós mesmos, nesta ou em outra encarnação. Mas isso não significa que o agressor pagará a sua ofensa com o mesmo tipo de arma que usou para ferir. O resgate, muitas vezes, acontece de maneira diferente. Os espíritos têm ensinado que, muitas vezes, os grandes criminosos resgatam seus crimes em reencarnações prolongadas e dolorosas, em processos de loucura, de enfermidades incuráveis, ou renascendo ainda com corpos mutilados. E um detalhe importante, o próprio Pedro, alguns anos mais tarde, vai dizer que o amor cobre a multidão dos pecados, deixando claro que, ao semear amor, aquele que errou poderá evitar muitos padecimentos. Ou seja, o criminoso poderá modificar a sua vida
desde que inicia o processo de semear amor. Com isso, evitará os sofrimentos dolorosos. Então Jesus deixava para a posteridade a lição da serenidade. Serenidade diante das situações conflitantes. Jamais agir com violência. Jamais apelar para a força bruta, para a agressividade. Mas parece que esta lição foi esquecida, já que a história registra inúmeras guerras religiosas, inúmeros massacres, principalmente na Idade Média, tudo executado em nome do cristianismo. E vejam só, não é uma crítica, mas sim uma análise, pois sabemos que qualquer um de nós pode ter participado também daquelas atrocidades. O espírito Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, destaca também que existem, além das espadas de metal, as espadas invisíveis, que despedaçam vidas, esfacelam esperanças e ceifam ideais. São as espadas invisíveis da inveja, da maledicência, do ciúme, da intriga, que destroem vidas. E Joana de Ângeles chama essas espadas invisíveis de conteúdos perturbadores de conflitos psicológicos. E ela enumera 5 desses conflitos: a amargura, a perda pela morte, a lamentação, o ressentimento e a raiva. Queremos destacar a raiva, que pode ser definida como sendo um sentimento de protesto, um sentimento de insegurança, timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa. Varia de intensidade, de pessoa para pessoa, podendo ser uma simples irritação ou uma demonstração de fúria. Naquele momento em que Pedro lançou mão da espada, expressou o seu sentimento de raiva contra o servo do sumo sacerdote. É claro que queria defender Jesus, mas se utilizou de uma atitude extremamente violenta e que precisou da advertência dele. Alguns estudos têm demonstrado que as pessoas que reagem rapidamente ao estresse com raiva ou que possuem personalidade hostil têm 3 vezes mais chances de desenvolver doenças do coração. Mas vamos recorrer novamente a Joana de Ângeles, quando ela diz que sentir raiva é uma atitude normal no quadro das experiências terrenas. Diz ela que é preciso canalizar bem este sentimento, elucidando a raiva até a sua diluição, porque isso é característica do ser saudável e lúcido. Mas então, como impedir que essa sensação inquietante se alastre e não ocupe a nossa mente e os nossos sentimentos? Segundo a nobre mentora, o primeiro passo é a aceitação de se estar sentindo raiva. Diz ela que não é preciso se envergonhar de senti-la. Escondê-la com falsa atitude de humildade é que é uma ação de quem ilude a si mesmo, procurando parecer o que ainda não é. Em seguida, ela diz que é preciso refletir sobre o motivo de se ficar tão descontrolado, tão bravo. Por que se deixou afligir tanto? O que lhe fizeram de tão desagradável a ponto de se desequilibrar durante todo o dia? É aí, nesse momento, que se inicia a racionalização da raiva. E percebe-se que também teve uma participação ativa naquele sentimento. Porque não foi o outro que produziu raiva em mim, pois sou eu que a estou sentindo. Então fui eu que a produzi. Está em nós a sua origem e não no exterior. Então a mentora conclui que a partir desse momento, dessa racionalização, começa-se a perceber que aquela sensação não foi produzida pelo outro, mas já existe dentro de mim. A atitude ou a palavra do outro apenas acionou aquela ideia que já estava no meu íntimo. Mas isso não significa que devamos ser coniventes com o desrespeito e a ironia das pessoas, que muitas vezes agem sem pensar nas consequências dos seus atos. Mostrar-se ofendido, mostrar-se desgostoso com a situação, demonstrar os sentimentos de contrariedade, até mesmo a raiva inerente a determinada ofensa,
São reações perfeitamente normais, desde que esse sentimento não ultrapasse o limite do bom senso. Isso demonstra respeito a si mesmo. Joana de Ângeles finaliza dizendo que não se deve fazer é camuflá-la, reprimi-la, ou mesmo agir com agressão, pois assim estaremos dando a oportunidade para o surgimento da mágoa e do ressentimento, com as suas consequentes reações. Mas até o momento da prisão do Cristo, isso está registrado por Mateus no capítulo 26 do seu Evangelho. Pedro e os discípulos estiveram sob o seu amparo. Mas a partir daquele momento, eles se dispersaram. Ficaram assustados, inseguros, amedrontados. Algumas horas antes, Jesus já havia predito isso. Havia dito que eles se escandalizariam dele. Quer dizer, iriam abandoná-lo, negá-lo, se dispersariam e perderiam a união. E foi naquele momento que Pedro havia dito que isso ele não faria. Mesmo que todos o abandonassem, ele estaria com o mestre e, se possível, morreria por ele. Foi nesse momento que Jesus disse, nesta noite mesmo, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O apóstolo responde, isso não, Senhor, jamais o negarei. E os discípulos disseram a mesma coisa. E quando Jesus foi levado, Pedro passou a segui-lo de longe. Observava o que faziam com ele, para onde o levavam. Foi neste momento que algumas pessoas o apontavam e diziam que ele também era discípulo do Nazareno, era seu seguidor. Mas Pedro alegava que não o conhecia, que estavam inventando isso, praguejava, jurava que não conhecia aquele homem. Fez isso algumas vezes, e na terceira vez que o negou, ouviu o galo cantar. Aí lembrou-se das palavras de Jesus. O evangelista Lucas conta que naquele momento, Jesus se vira e olha para Pedro. Imaginamos que deve ter sido um olhar penetrante, mas certamente de muita compreensão, de amor. Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Aquele momento vivenciado pelo apóstolo traz para nós uma reflexão em torno das muitas negações que cometemos sem perceber. É a revolta diante de uma dificuldade. É a incompreensão perante situações que fogem ao nosso controle. A descrença quando a vida nos separa de entes amados pelo processo inevitável da morte. O desespero ao enfrentarmos uma ofensa grave. Porque nos momentos felizes, meus amigos, é fácil venerar o Cristo. Mas diante das agruras, das adversidades, é que existe a necessidade de confiar, de assumir a verdadeira postura cristã, que é a postura de fé, de confiança nos desígnios divinos. Diz Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, que o ser humano no mundo é mais frágil do que perverso. E conta ele que após aquele olhar de Jesus, Pedro refletiu sobre a sua conduta. Pensou no modo ríspido com que sempre condenou os transviados. Nunca conseguira perdoar aquelas mulheres consideradas infelizes. E agora que se envergonhava da própria atitude, começou a compreender as experiências difíceis dos irmãos de humanidade, a sua grande fragilidade. Porque todos somos frágeis, todos necessitamos de compreensão. Por isso mesmo, nossas relações com os semelhantes devem ser baseadas na indulgência, na misericórdia, pois se não suportamos um olhar crítico para as nossas fraquezas, não convém ser severo com os outros. Sejamos compreensivos, generosos, mas não permissivos, para que também mereçamos um tratamento generoso quando errarmos. A lição que fica é a da vigilância e da fé. Nos momentos difíceis é que precisamos estar atentos, saber confiar, resistir às tentações do desespero e aprender com os acontecimentos.
Saber que tudo aquilo vai passar. E quando passar, se a lição foi compreendida, nos sentiremos mais fortes, mais amadurecidos e seguros para os embates futuros. André Luiz, espírito, adverte: após um problema, aguardar outros, no plural. Pedro arrependeu-se, reflexionou sobre suas ações e mudou a sua postura dali por diante. Passou a ser um líder para os demais. O arrependimento é um passo importante para a regeneração do indivíduo. Após o arrependimento vem a expiação e depois a reparação, como diz Allan Kardec. Então não mais importa o que fizemos, como éramos, mas sim o que fazemos agora, como somos hoje, quais os nossos propósitos úteis. Lembremos que aqueles tempos eram tempos difíceis. Mas graças ao sacrifício dos primeiros cristãos, hoje podemos professar a nossa crença abertamente, sem medo. As perseguições contra eles, contra os cristãos, eram intensas. Prisões e martírios eram comuns. As reuniões deles eram feitas às escondidas, nos cemitérios. Foram muitas as mortes nos espetáculos grotescos dos circos romanos. Hoje, o cristão não tem mais que enfrentar as feras exteriores, mas o combate é íntimo. As feras estão dentro de nós e são conhecidas como mazelas morais. É o orgulho, o egoísmo, a irritabilidade, a impaciência, a agressividade, o ciúme, a inveja. Esses monstros devem ser combatidos com o desenvolvimento do amor, o único antídoto capaz de neutralizá-los. A vida do apóstolo Pedro nos mostra o quanto, como cristãos, precisamos diariamente aperfeiçoar o nosso caráter. É enfrentando os diversos momentos de conflitos que vamos exercitando o bom combate. É uma ofensa aqui que exige a boa vontade do perdão. Uma incompreensão ali que pede a paciência e a perseverança nas boas ações. Uma dificuldade financeira, uma moléstia grave, que nos fazem lembrar a necessidade da fé. Uma angústia depressiva, que relembra o imperativo de sair do comodismo e ser útil em favor dos infelizes. Conta Irmão X, ou Humberto de Campos, no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier, que após o seu martírio, o seu último sacrifício, Pedro foi crucificado. Alguns historiadores narram que, ao ser crucificado, ele pediu que o fosse de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer como Cristo. Após aquele último momento, ele se viu completamente desprendido do corpo físico. Se sentiu revigorado, olhou para o seu corpo martirizado, olhou para o lado, para o alto, e parecia que luzes deslumbrantes estavam marcando uma festa no céu. Uma luz, naquele momento, se destacava e vinha crescendo em sua direção. Em poucos instantes percebeu que era a figura de um homem, que descia do alto e com admiração viu Jesus, a 2 passos dele mesmo, endereçando-lhe o inovidável sorriso. Mestre, disse ele, abaixando-se para beijar o chão que ele pisava. O Messias, no entanto, abraçou-o, tomou-lhe nos braços e partiu, aconchegando-o ao coração, como se transportasse uma frágil criança. Ao chegarem a uma estância de luz, que o Cristo lhe havia reservado, o apóstolo, entusiasmado, observou a grandeza e a beleza daquelas paragens. Abraçou afeições inesquecíveis e ouviu de Jesus que lhe disse sereno: Filho, descanse o quanto quiseres. Descanse. Uma boa noite a todos vocês. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Agradeço por me ouvir. Nós é que agradecemos por essas reflexões
Que bela história, né, desse apóstolo que, como nas delas, como nós, né, mas que estava ali se preocupando, tentando mudar as suas atitudes, quando começou a perceber realmente tudo que ele ainda tinha que melhorar, né? E seguiu o mestre de uma forma que provavelmente a gente ainda iria fugir, né? Ele foge, mas logo depois ele cai em si e aí só segue o mestre, né? Então a gente agradece ao José Alvécio por trazer aí essas reflexões. E agora nós vamos convidar a todos para fazer a prece final, para a gente terminar esse estudo dessa noite, agradecendo inicialmente a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, a Pedro, que vem nos trazer tantos exemplos, que viveu e conviveu com o Mestre, agradecer a espiritualidade, que neste momento trabalha em prol da assistência espiritual dos espíritos encarnados e desencarnados. Agradecer por todos que estão aqui hoje, refletindo, ouvindo sobre o Evangelho. E pedir, principalmente, por todos aqueles espíritos que sofrem neste momento de transição do nosso planeta, que aqueles que possam se recuperar renovem as suas energias, retornando ao convívio dos familiares, e aqueles que chegam ao momento da passagem para o mundo espiritual possam ser recebidos, orientados, consolados, e também seus familiares. Que todos aqueles espíritos que estão neste trabalho possam receber o nosso carinho, o nosso auxílio, para continuar o trabalho que vem sendo feito em prol do nosso planeta. Obrigado, Mestre, mais uma vez, por estarmos aqui juntos. Que nos dê força, fé e esperança para continuarmos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado mais uma vez, José. Obrigado a todos que estiveram conosco e que a próxima semana a gente possa estar aqui novamente juntos. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, obrigado, viu?